momento importante de discussão em Brasília. A partir da próxima semana nós começamos aí a fase final da discussão do orçamento nessa primeira fase, por isso a importância também de estarmos aqui, de conversarmos naturalmente sobre as principais preocupações e os principais anseios aqui da região, cumprindo aqui com o papel do Fórum Parlamentar Catarinense. Quero saudar o colega senador Darílio Weber, que até o ano passado foi coordenador do nosso Fórum Parlamentar, teve uma atuação extremamente destacada na defesa da nossa região aqui como um todo, e em algumas vitórias importantes que nós tivemos na luta do Fórum, em especial na área da saúde, com o reconhecimento dos novos serviços, a emenda coletiva de saúde. Foi uma atuação extremamente importante do Fórum na época, liderado aqui pelo senador Darílio Weber. Vários dos nossos colegas ligaram hoje, alguns por compromissos, outros foram mais cedo a Brasília, mas o senador Paulo Bauer, o senador Dario Berger, o deputado Esperidião Amin, são os que entraram em contato, especialmente fazendo as suas justificativas da ausência hoje, mas que estão atentos aqui às reivindicações e certamente participarão, né, do resultado. Amanhã nós temos reunião nossa da bancada e todos, né, naturalmente serão participados aqui das principais reivindicações e assumiram compromissos nessa direção. Quero saudar a todos os prefeitos, ex-prefeitos que estão aqui presentes conosco, lideranças políticas da região, presidente da Câmara de Vereadores, o Biller, em seu nome aqui, saudar todos as lideranças políticas e comunitárias que estão aqui conosco nessa noite. Então, só para a gente, o presidente Altair vai fazer aqui a sua contextualização, fazendo a primeira fala em nome das entidades, depois o senador Darílio Weber fará as suas considerações, e depois, como eu disse, depois queremos ouvi-los, e aí vamos buscar aí que cada uma das entidades aqui representadas possa também dar fazer o seu questionamento, expressar quais são as suas preocupações com relação à pauta da Câmara, a pauta do Congresso Nacional para esse ano e para o ano que vem. Então, feito essa abertura, presidente, por favor. Boa noite. Quero cumprimentar o nosso deputado, coordenador do Fórum, João Paulo Campining, nosso senador, que é da nossa terra aqui, Darílio Weber, os presidentes das nossas ACIs aqui, Juliano Donini, Jaraguá do Sul, Cristiano Rauch, de Corpá, Rogério Maldaner, de Schroeder, Dorcelina, de Massaranduba, o nosso vice-presidente da Fascista, Durval Marcado, nosso secretário de Estado aqui, secretário da Regional, Leonel, nosso presidente da Câmara de Vereadores, Osni Biller, demais presidentes de ACES aqui, o Moreto de Araquari, nós temos também aqui o representante da FENATEC, o Taylor Sileniani, de Joinville, nós temos o presidente da ACCA, Giovanni, também de Joinville, Valdir Zappellini, representando o prefeito de Massaranduba, José Lourenço, representando o prefeito de Schroeder, Juliane Demarque, executiva da Anvale, representando os demais prefeitos da Anvale, e o nosso presidente da BEV. Obrigado a todos, boa noite. Bem, João, nossas demandas não são novas. Nossas demandas aqui são assuntos recorrentes, são as nossas novas, velhas demandas. Então, tratando na linha que o Fórum Parlamentar vem falando, que é mobilidade urbana, nós temos dois primeiros temas. Primeiro, nós temos um tema que é o contorno ferroviário entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. Já acontece o contorno Joinville e Araquari e São Francisco, mas o nosso aqui ainda está numa fase muito longe. Tivemos a presença do engenheiro Marco Aurélio do DENIT. Quando ele veio a Araquari, ele esteve em Guaramirim e nós fizemos uma reunião entre todos os presidentes e logo depois fomos a Anvale também tratar desse assunto relevante. O primeiro fato é que em janeiro desse ano o DENIT deve tratar da licitação
do projeto de viabilidade do contorno ferroviário. É o primeiro passo para que isso aconteça. Trata-se dessa viabilidade, para o segundo momento ter o projeto executivo e aí sim nós todos aqui enganjados na busca para a execução desse projeto importante. O segundo, nem se fala, né? 17 anos se vão e nós temos aí a nossa duplicação do trecho da BR-280, que não anda a passos de tartaruga, né, por falta de verbas. Havia sido anunciado que nesse prazo nós teríamos 300 milhões de investimento aí para o ano que vem, o orçamento do ano que vem, parece que vem próximo de 30 milhões. Se falando da importância dessa via, de modo geral, para todas as pessoas que aqui vivem, transitam por elas, o prejuízo que nós temos com a mobilidade no transporte e como isso encarece o transporte das mercadorias aqui produzidas. Sem falar de todas as vidas que se vão, né, em função dessa tão grandiosa obra não ser do papel. De outro lado, nós temos projetos não relacionados à infraestrutura que também são muito relevantes e de grande importância para toda a nossa região. Primeiro, nós temos a situação do PIS/COFINS, né, com o Supremo falando aí da redução da não aplicação sobre o ICMS. Nós temos lá o nosso ministro Meirelles falando de aumentar o COFINS de 6% para 9%. PIS/COFINS de 6% para 9%. E nós pedimos que vocês segurem a onda do Meirelles. Não dá mais para aceitar aumento de impostos numa condição de mercado como a gente vive, e nem se a economia tivesse a pleno vapor também não daria. Um outro tema que nós temos aqui se trata do Corpo de Bombeiros Voluntários. Nós perdemos uma batalha em relação à CAT, que passou desde 2 de outubro para os bombeiros militares, e nós temos aí 2 grandes corporações que resistem, que é a Joinville e Jaraguá do Sul, e as outras já sucumbiram à pressão do bombeiro militar. Nós pedimos que nós não possamos nos esquecer que esse bombeiro militar é centenário no estado de Santa Catarina e que muito já o fez por todo o nosso estado. Certamente algum de vocês que está aqui nessa sala já foi beneficiado pelo atendimento do bombeiro voluntário em algum momento de suas vidas. Outro pleito, só ressaltando que todos esses pleitos aqui foram tratados e afinados entre todas as ACIs aqui da nossa região, Jaraguá do Sul, Xereda, Massaranduba, Guaramirim e Corpã. Nós pedimos em conjunto também um apoio financeiro para as nossas entidades hospitalares, que é o Hospital Jaraguá, o Hospital São José e o Hospital de Guaramirim, Santo Antônio. Dois de Jaraguá do Sul e um de Guaramirim. E o último item aqui, não menos importante que todos esses itens, se trata de um tema relevante para o nosso desenvolvimento econômico urbano, e o qual, Dalírio, agradecer aqui, Dalírio, toda a tua participação desde 2015, desde 2016, quando tu assumisse a defesa do projeto do programa Minha Casa Minha Vida, e eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento aqui em público, porque tu trabalhasse como um guerreiro de Troia. E neste sentido, eu te falo que nós estamos atravessando um novo momento difícil em relação a esse programa, que é um alavancador de toda a economia, é um dos vetores da economia e que responde mais fácil com a recuperação de todos os setores, que é a construção civil. Nós hoje temos um problema que o Fundo Curador da FGTS, o Ministério das Cidades, tem recurso
e a Caixa Econômica não consegue aplicar esse recurso. Em função do Tratado da Basileia, pelo menos são essas as notícias que vêm até nós, mas nós precisamos que tanto o Senado quanto a Câmara de Deputados, a Câmara Federal, elas continuam defendendo esse programa de habitação, de financiamento de habitação. E que a gente cuide aí para a dotação orçamentária do ano que vem, por certo, talvez nós vamos ter que bater pelo menos mais algumas vezes lá na tua porta, na tua porta também, João, que a gente só conseguiu essa mudança quando nós envolvemos todos os deputados de Santa Catarina e os senadores e trabalharam em conjunto e mostraram o diferencial que é Santa Catarina em relação aos demais estados. E a reversão não foi uma conquista só de Santa Catarina. Nós conseguimos reverter em muitas cidades do Brasil. Então seria isso aí, devolvo a palavra para ti. E durante a nossa estada aqui, nós vamos socializando. Tem os demais presidentes da ACES também, tem alguns temas. Nós temos a FENAPEC também para falar, mas no momento, assim que dá, a gente já chama para poder falar. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, presidente Altair. Convido o senador Danilo Weber a também fazer as suas palavras iniciais. Bom, primeiro, cumprimentar o Altair. Em nome dele, saudar a todos os demais representantes dos setores produtivos desta região da Vale do Itapucu. Cumprimentar o nosso coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado João Paulo Dairo, que programou essa reunião de hoje. Infelizmente, nem sempre nós conseguimos estar em um número bastante representativo da bancada catarinense. Mas posso dizer a vocês que a experiência que vivenciei quando tive a oportunidade de estar à frente da coordenação do Fórum Parlamentar, que as reuniões aconteciam, como esta que está se realizando hoje, mas na defesa, junto aos ministérios, junto ao governo, nós temos os 16 deputados federais e os 3 senadores perfeitamente sintonizados com as demandas do nosso Estado. Nós não sentimos nenhuma dificuldade de termos todos os parlamentares de Santa Catarina, independente de posição ideológica, partidária, quando os interesses do nosso Estado falam mais alto. Com certeza temos aqui as justas reivindicações, demandas, os 7 pontos levantados pelo presidente Altair. Vão ter, não só o deputado João Paulo, como coordenador do Fórum Parlamentar, a minha pessoa, em função de estar aqui hoje presente, mas certamente também amanhã já repassamos uma reunião que o Fórum Parlamentar tem em Brasília, sob a coordenação do João Paulo, para tratar até das demandas do orçamento de 2018. E a oportunidade que nós temos de, junto, digamos, ao próprio Dário, que é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, no sentido de fazer com que nós possamos ter algumas destas reivindicações justas desta região sendo tratadas de forma um pouco diferenciada daquilo que vem acontecendo nesses últimos anos. Lamentavelmente, tanto o João Paulo é deputado federal, quanto eu, que estou no Senado Federal, num momento extremamente difícil da política econômica do nosso país. Nós hoje estamos muito mais reivindicando, de pires na mão, junto aos ministérios, aquilo que antecipadamente se sabe que não tem. Recebíamos aqui uma reivindicação também antiga, nós lutarmos para que a estrada que vai lá para o Jacuaçu, onde nós temos lá vários pontos de atração turística, que envolve um movimento bastante intenso de gente, de Jaraguá, de Joinville, de Corupá, de Xereta e de outros municípios, que buscam nos finais de semana momentos de lazer sadio e que não tem uma rua asfaltada. São 4 milhões de reais. Infelizmente, o Ministério do Turismo não dispõe desses recursos. No ano em que eu coordenei o Fórum Parlamentar, nós colocamos algumas
emendas, né, extremamente positivas com relação a algumas obras de infraestrutura em nosso estado que ainda não aconteceram. Uma delas, no caso, não atende a vocês diretamente, mas é a questão da ampliação do aeroporto de Navegantes, onde já foram desapropriados 2 milhões de metros quadrados, falta 1 milhão para nós garantirmos, ou seja, terreno suficiente para pensarmos lá na frente em termos um aeroporto de dimensões para carga e passageiros em nosso estado, aqui no nosso litoral. E infelizmente temos os 40 milhões de reais que a emenda da bancada catarinense que aprovou no ano passado, até o presente momento não conseguiu ser empenhado. A outra questão, digamos, é a própria movimentação dos portos, ou seja, nós temos 5 grandes portos no nosso litoral. Orgulho para nós todos catarinenses, que podemos fazer acontecer a exportação de tudo aquilo que Santa Catarina é capaz de produzir e alcançar o mercado mundial através dos nossos portos. E também fazer o ingresso daquilo que é necessário para a economia catarinense e até para servirmos aos outros estados brasileiros, fazendo com que a importação também aconteça em terras catarinenses. Todas essas operações, elas acontecendo no nosso estado, elas vão gerar riqueza, seja arrecadação, permitindo que o estado de Santa Catarina, os municípios catarinenses, possam aí sim, fortalecido pela sua receita, atender às reivindicações de Santa Catarina. Por isso nós não nos descuidamos. Há 1 ano e pouco atrás se falava de que a 163, aliás, a 153, uma rodovia que corta o estado de Santa Catarina, na altura de Irani, poderia estar, digamos, já em condições de ser licitado. Se isso vier a acontecer, o que vai para nós catarinenses? Um prejuízo muito grande, porque, com certeza, o destino para a exportação dos produtos catarinenses será um dos portos do estado do Paraná, ou quem sabe até de São Paulo. Quando, na verdade, nós temos que valorizar e prestigiar a infraestrutura portuária que já existe em Santa Catarina. Então, isso é para dizer para vocês que realmente vivemos um momento difícil. Felizmente, acho que, apesar do quadro político muito instável e difícil também, nós estamos, a partir desses últimos 16 meses, conseguindo uma sinalização diferenciada para permitir que o setor produtivo brasileiro ele comece, digamos, um processo de recuperação. E por isso, até em nível nosso pessoal, muitas vezes vamos até brigar para a permanência da equipe que está hoje nos comandando o país, com o próprio Michel Temer. Ela se dá muito mais em função de nós querermos que não sofra a solução de continuidade, digamos, um processo que vai permitir acelerar o processo de recuperação da economia brasileira. Os números são positivos até agora, mas eles ainda não são seguros. Nós precisamos torná-los seguros para permitir que se volte a crescer de forma sustentável por um longo período. E aí nós ainda temos que avançar em algumas outras reformas estruturantes, como é o caso da própria reforma da Previdência, que ela é impactante. Todos os brasileiros são atingidos. Se olharmos o aspecto apenas, então, somente do eventual reflexo político para aqueles que forem disputar a eleição, bom é jogar para a torcida, mas nós não podemos ser irresponsáveis com o Brasil. Por isso, nós estamos lá, nos posicionando, todos, a bancada catarinense, na sua grande maioria, tem sabido se posicionar a favor dos interesses maiores do país. Aqui se for falado do contorno ferroviário, isso aqui está a cargo do DENIT, tem alguma coisa de Valec também, eu acho que tem alguma coisa do contorno. Com a BR-470, nós temos essa grave dificuldade, como é o caso da 470, da 280, como é o caso da 470. São 72, 73 quilômetros das duas rodovias que foram licitados e que, lamentavelmente, em função da disponibilização de recursos muito aquém do cronograma idealizado pelas empreiteiras que foram vencedoras na concorrência, andam a passos lentos. E até o próprio processo de desapropriações, me parece que aqui agora andou um pouquinho melhor, a desapropriação aqui na BR-280, Blumenau ainda não andou o trecho 3, o lote 3 e o lote 4, que vai até a cidade de Indaial.
Nós temos as outras questões também de obras estruturantes importantes, né, no setor da infraestrutura rodoviária, que é o caso do 285, algumas situações lá no meio oeste de Santa Catarina, né? A 163, a 158, a 153, a própria 282, em alguns trechos ela deve ser duplicada. A questão realmente da carga tributária, né? Ou seja, nós brigamos para que não se pense mais em aumentar impostos, e se faça um esforço no sentido de reduzir o tamanho do Estado brasileiro. E, nesse sentido, foi aprovada a emenda 95, que coloca um teto no gasto público. É uma marca, ou seja, essa emenda constitucional que foi aprovada no ano passado, ela de fato estabelece as condições diferenciadas na gestão do gasto público, e resultados deverão vir. Questão dos bombeiros voluntários, só para entender, né? Na verdade o desejo de Guaramirim é no sentido de que os bombeiros voluntários, que Jaraguá tem bombeiros voluntários e Joinville tem bombeiros voluntários, eles ainda não estão naquele impasse com o governo do Estado, com a Polícia Militar. Eles resistem a esse impasse, eles estão resistindo. Certo. Porque, na verdade, digamos, existe uma legislação que foi aprovada, nós estamos lutando, e o Fórum Parlamentar esteve com o ministro Eliseu Padilha, e esteve também com o ministro Torquato Jardim da Justiça, no sentido de fazer com que aquela legislação, ela seja, a sua aplicação, seja adiada por mais um ano, no sentido de construirmos uma alternativa que permita que o bombeiros voluntários, que tão relevante serviço tem prestado ao Estado de Santa Catarina, no caso de Joinville, há mais de 100 anos, Jaraguá, acho que muito próximo disso, né? E outras cidades que são, parece que são 16 ou 18 cidades de Santa Catarina, onde existe, digamos, esse trabalho voluntário, né? Voluntário, que deve ser destacado e enaltecido. Conversei, inclusive, com o prefeito Udo Deller na semana passada, na segunda-feira à noite da semana passada. Conversei hoje com o Moacir Tomasi, conversei com o próprio comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o Mocelin, no sentido de nós pacificarmos essa relação entre a polícia, os bombeiros militares e os bombeiros voluntários, para permitir que, de fato, um complemente ao outro, sem que isso se estabeleça como uma competição entre as duas corporações. Com relação aos hospitais, eu acho que o João Paulo também já falou, nós conseguimos aprovar pela primeira vez na história do orçamento da União uma emenda de bancada, da bancada catarinense, de 190 milhões de reais para a saúde. Ou seja, 190 milhões de reais para a saúde em custeio, isso que é mais importante. Ou seja, entendendo as dificuldades dos gestores municipais, e aqui nós temos a presença do ex-prefeito Jansen, né, que sabe o quanto de fato os municípios têm carregado para permitir de que a saúde pudesse atender minimamente. Você veja o seguinte, quando o Serra era era ministro da Saúde, a União respondia por 57,5%, cito o Serra apenas como referência de tempo. Naquela época, a União respondia por 57,5% de tudo que era gasto no Sistema Único de Saúde. No ano de 2016, a União fechou com 43%. Ou seja, de 43% para 57%, nós temos aí 14% de desfinanciamento, ou seja, de omissão por parte do governo federal. E quem assumiu isso? Foram os governos estaduais? Não. Quem assumiu isso foram os governos municipais. Ou seja, de lá para cá, a Constituição de 1988, completou 29 anos, agora no último dia 5 de outubro, ela estabeleceu um critério de partilha. Eu digo isso para a gente sentir também o drama dos gestores municipais, que, na verdade, são quem atende de frente, né, a demanda, e na saúde, porque a gente não tem tempo para deixar para amanhã, você tem que atender hoje. Na educação, a gente até pode pedir, para voltar daqui um mês, daqui 2 meses, 3 meses. Na saúde, não. Na saúde, temos uma questão de pronto atendimento em função de estarmos mexendo com vidas humanas. Né? Então, os municípios ficaram com a obrigação de repassarem da sua receita corrente líquida 15%, os estados 12%, e na verdade o que aconteceu de lá para cá, nesses 29 anos, a regra sobre os tributos continua igual.
Então os impostos continuam igual. Porém, o governo federal criou as contribuições e sobre estas não existe partilha, não existe a coparticipação do município. Muito ao contrário, de lá para cá foram transferidas mais obrigações, de tal sorte que hoje nós temos municípios próximos aqui de Guaramirim, de Jaraguá do Sul, que estão comprometendo mais de 30% da sua receita corrente líquida em saúde, apenas e tão somente para manter a estrutura de atendimento à saúde, em função da omissão por parte do governo federal. Essas são as batalhas que estão sendo travadas de forma constante, com todos os parlamentares de Santa Catarina, no sentido de fazer com que a tabela sul seja revisada, ou que se transfira, digamos, aos municípios os recursos mais significativos para poder, digamos, aliviar esse comprometimento excessivo de mais de 24% na média estadual em Santa Catarina, dados do Tribunal de Contas do Estado, e fazer com que aí as outras demandas por infraestrutura, por investimentos, que os municípios hoje estão sem condições de fazer, que possam voltar a fazer. Hoje, os prefeitos vão para Brasília, e a gente tem pena nisso, e ficam felizes quando um parlamentar consegue, digamos, destinar ao município uma emenda de 100 mil reais. Isso não deveria ser. Nós deveríamos ter todos os repasses federais institucionalizados, de tal sorte que o planejamento sobre o seu investimento, a sua aplicação, ficasse a cargo dos prefeitos, dos vice-prefeitos, das câmaras de vereadores, enfim, dos próprios municípios. Mas hoje fica, digamos, todo mundo com o pires na mão. Não. E nós também nos sentimos fragilizados, porque com 295 municípios, todos eles batendo a tua porta, você no fim se vê obrigado, digamos, a fazer essa distribuição dessas migalhas de 100 mil reais, 150 mil reais para atender alguma demanda do respectivo município. Mas esse é o grande desafio, de nós fazermos essas transformações, permitindo que, se de fato a gente possa, lá na frente, ter alterado alguma coisa. Então, os hospitais, eu acho que nós não atendemos na plenitude as demandas, mas com certeza esses 190 milhões de reais, que é uma emenda de bancada impositiva, ou seja, vai ser cumprida, com mais as emendas individuais dos próprios parlamentares, na média de ainda quase 7 milhões de reais em saúde para todos os deputados e senadores, sempre ajuda em alguma coisa. Com relação à Minha Casa Minha Vida, eu sei que é muito grande esforço, nós, inclusive, em nível de Santa Catarina, apresentamos lá ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica um estudo muito bem produzido pelo pessoal do Sindicato da Construção Civil do Estado de Santa Catarina, no sentido de fazer com que o tratamento dispensado ao nosso Estado, eles não seja diferenciado com relação aos outros, mas que ele seja levado como exemplo, que possa ser aplicado nas demais cidades brasileiras, onde existem os tais dos conglomerados, como é o caso hoje aqui de Guaramirim, Xereta, Jaraguá do Sul, Corumbá, que passou a ser uma coisa só. Não é possível que se dê um tratamento diferenciado, no caso, especificamente Itajaí e Navegantes. Apenas tem um rio no meio. Como Itajaí tem um limite de financiamento muito acima do de Navegantes, o que acontece? O empresário, ele vai construir aonde ele tem mais condições de ter segurança com relação à venda do seu produto, buscando exatamente aquilo que o mercado pode aceitar. Mas vai fazer com que se precise de mais escolas, de mais creches no município de Itajaí, num crescimento forçado, quando na verdade nós poderíamos ter um crescimento bastante homogêneo em todas as cidades, se nós levássemos em conta o conglomerado e não apenas a população de uma única cidade. Então, esse é o trabalho que nós temos feito. Com relação, digamos, agora às dificuldades de caixa econômica entre o Ministério das Cidades e, no caso, o Conselho Regulador, deve ter uma reunião nos próximos dias. Nós, com certeza, estaremos lá para defender os interesses do Estado de Santa Catarina, da construção civil, que é uma das atividades que mais gera e responde pela geração de empregos no curto prazo. Então, muito obrigado, me coloco à disposição. A gente, digamos, veio aqui para ouvir, não só, digamos, as palavras do Altair, mas de todos aqueles que quiserem fazer alguma manifestação, porque nós vamos procurar reproduzir, junto com o João Paulo, amanhã na reunião, onde com certeza vamos contar com uma presença bastante maciça dos parlamentares
federais do nosso Estado. Só antes de a gente abrir a palavra para os demais representantes das entidades, eu queria fazer dois breves adendos aqui naquilo que o senador Danilo colocou em cima da pauta que foi apresentada aqui pelo presidente. A questão do bombeiro voluntário, o fórum teve uma reunião com o ministro Eliseu Padilha, além da presença dos deputados e senadores catarinenses. Estava o prefeito do Deller, o Moacir Tomasi, que é o presidente da Associação dos Bombeiros Voluntários de Itajaí, de Joinville, perdão, para discutirmos a questão do bombeiro voluntário de Jaraguá e de Joinville, no sentido com relação à questão da cobrança da vistoria técnica, que é a grande briga nesse momento, né? Ou seja, o bombeiro militar está se instalando em Joinville e Jaraguá para cobrar. Só para cobrar. Não prestará o serviço de bombeiro, nem quer prestar, mas fará apenas a parte fiscalizatória. E eu estava discutindo antes aqui a questão do ônus para as empresas, né? E naturalmente com uma tabela de cobrança muito acima daquilo que é hoje praticado pelos bombeiros voluntários. O próprio prefeito do Deiro trouxe alguns exemplos de algumas médias empresas de Joinville e da região que aumentariam em 20 vezes aproximadamente o custo para poder obter a renovação do seu alvará anual, por exemplo. Então, essa é a grande discussão. Isso acabou entrando dentro de uma legislação que estava em discussão já há 10 anos na Câmara e que acabou sendo aprovada de forma muito séria a partir do incidente que aconteceu na Boatiquis. Então se acabou, né, querendo dar uma resposta, e acabou, a lei na verdade ela não é clara. Se você ler o texto da lei, ela não dá exclusividade para o bombeiro militar, mas acabou-se fazendo essa interpretação de que ela exigiria que o bombeiro militar tivesse a exclusividade com relação a isso. Então nós tivemos agora o Fórum Parlamentar, uma reunião com o ministro Eliseu Padilha, ele se sensibilizou com a questão. Acho que o prazo de início é agora, final de outubro, começo de novembro, se não me engano, o prazo que está previsto na legislação. Então nós estamos trabalhando. Houve também uma reunião com o ministro Torquato Jardim, que o Fórum também participou, no sentido de tentar buscar o adiamento por mais um ano do início dessa exclusividade com relação aos bombeiros militares, a relação com o bombeiro voluntário, para que a gente consiga fazer isso de forma mais harmônica e de forma mais discutida, né? Discutiu-se a possibilidade de ou de uma medida provisória por parte do governo federal, ou até alguma solução, até talvez do ponto de vista jurídico, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando inclusive esse próprio item da lei, pedindo esclarecimento nesse sentido, ou talvez um parecer da AGU, que foi o que o ministro Padilha solicitou, um parecer da AGU, onde a AGU pudesse orientar com relação à aplicação dessa norma, porque, como eu disse, o texto ali não deixa claro com relação à exclusividade. Então a AGU estaria sendo chamada para apresentar a sua visão, a sua interpretação com relação a esse texto legal, e para a partir daí tomar-se as demais medidas que poderiam envolver, inclusive, o questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal da validade desse texto legal. Nós temos consciência, temos pressa, né, e acho que em parte também da conversa com o próprio governo do Estado, já que a própria lei permite que, aonde não houver bombeiro militar, esse serviço possa ser feito na modalidade de convênio. Então, uma outra linha de solução é que, nesse período, caso não se consiga fazer o adiamento da vigência da lei, mas que, ao invés do bombeiro militar se instalar imediatamente, que ele faça um convênio com a atual estrutura do bombeiro voluntário, enquanto a gente faz essa discussão. Então, só para posicioná-los, nós estamos atentos a essa questão lá em Brasília. E com relação à questão
da BR-280, né, que é o grande pleito do ponto de vista de infraestrutura da região, como o presidente falou, mais de 17 anos com relação a essa discussão. Nós, e já no começo do ano, houve uma reunião também do Fórum com o ministro Moreira Franco, dentro do programa Avança Brasil, né, de uma ampliação dos recursos a serem disponibilizados para os investimentos nas rodovias, em especial a 470 e a 280, mas infelizmente o orçamento, a primeira proposta orçamentária do ano que vem, me parece o valor previsto no orçamento é de 30 milhões para as obras de duplicação da 280 e da 470, a BR-285, por exemplo, que é a Serra do Faxinal, lá no extremo sul de Santa Catarina, que faz a ligação do município de Praia Grande com a Serra Gaúcha e que tem um poder indutor para o desenvolvimento catarinense, porque ela permitirá que o porto de Imbituba fique mais perto, né, fique geograficamente, tanto na distância quanto no tempo e no custo, com relação ao porto de Rio Grande, por exemplo, né, permitiria que boa parte da entrada e saída de mercadorias, principalmente da exportação, né, da região da Serra Gaúcha, de Caxias, de Novo Hamburgo, que são regiões altamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, pudesse acontecer pelo porto de Imbituba e não mais pelo porto de Rio Grande. Né? Essa obra precisa, para terminar, 70 milhões de reais. Nós já tivemos, o próprio Fórum já participou, mobilizou-se com relação, houve um desafio ambiental aí imenso, houve uma ação do Ministério Público Federal com relação à preservação de uma espécie perereca, o senador lembra bem, nós ficamos, é absolutamente verdadeiro. Nós ficamos com essa obra quase 3 anos parada, discutindo um passa-fauna para uma espécie perereca que não é naquela região. Foram quase 3 anos de obra parada por conta disso. E se venceu todas essas etapas e faltam 70 milhões de reais para terminar a obra. Tem 3 milhões previstos no orçamento do ano que vem. Então, todos esses valores são muito aquém da necessidade e o Fórum está mobilizado em ampliar os recursos. Né? Queremos garantir para 280 e para 470, que são obras que estão em fase de duplicação, pelo menos 150 milhões de reais em cada uma. Queremos conseguir o valor necessário para a conclusão da 285 e também de outras obras rodoviárias importantes aqui no estado. O senador Dário Berger tem trabalhado com o presidente da Comissão de Orçamento nessa questão e isso vai ser um dos principais pontos da nossa reunião do Fórum amanhã, com relação a essa discussão das emendas, porque nós aguardamos, na verdade, já foram, né, a própria Comissão do Orçamento já apresentou um pleito ao DENIT que ele pudesse fazer uma revisão desses valores na nova proposta orçamentária que tem que ser enviada ao Congresso em função da revisão da meta fiscal que foi aprovada aí há 2 meses atrás. Esse novo orçamento deveria ter chegado na Câmara na sexta-feira, dia 6 de outubro, ainda não chegou, então nós não sabemos quais são os novos valores que estão sendo disponibilizados e me parece que não chegará tão cedo, né? Acho que o governo anunciou que encaminharia os valores apenas após a discussão com relação à votação da denúncia com relação ao presidente Temer. Então, nós faremos a discussão amanhã, ainda um pouco no escuro, né, sem saber exatamente o que está proposto, mas nem que temos que garantir através de emenda da bancada, mas a ampliação desses valores. A gente queria aguardar o que vem da proposta orçamentária, até para não eventualmente queimar recursos da bancada coletiva com coisas que o próprio Ministério poderia resolver. Mas queremos garantir pelo menos 150 milhões, tanto na 470 quanto na 280. Então, da minha parte, mais uma vez, era isso. Agora convido, não sei se fazemos aqui na ordem aqui, com relação aos demais presidentes que queiram aqui fazer uso da palavra. Juliano. Bom, boa noite ao deputado João Paulo Coelho Pinho, ao senador Calírio Weber e a todos os presentes. Antes de mais nada, acho que agradecer a presença dos senhores, porque essa abertura, obviamente, é sempre uma expectativa que a gente tem dessa proximidade, dessa relação
a sociedade de uma maneira geral, do qual a gente representa uma fatia dela, pelo menos uma fatia organizada dela. Sem querer me aprofundar novamente nos temas já abordados, mas também sem dispersar da pauta, eu queria propor até uma reflexão um pouquinho ampliada nesse sentido, porque quando a gente fala da questão do contorno ferroviário, da 280, e a gente já ventilou aqui novamente a escassez de recursos financeiros, mas nós estamos numa escassez de recursos financeiros, pelo menos visível, na crise econômica que todos nós estamos envolvidos nos anos recentes. Mas 17 anos de obra de 280, a gente também passou pela pseudo-bonança econômica, Então não é uma questão de discussão apenas de recursos. Falta recurso hoje, não faltava ontem, ou teoricamente não faltava ontem. Então acho que é uma reflexão mais ampliada para a gente fazer, porque nós seguramente temos outros problemas que estão inibindo a capacidade da gente realmente conseguir aglutinar e focar os esforços para aquilo que realmente traz impacto para a sociedade de uma maneira mais efetiva. A questão, obviamente, de aumento de impostos, como já foi colocado pelo presidente Altair, é bastante inimaginável, apesar de que a gente sabe da pressão que vai ter e, infelizmente, a sociedade geradora de tributos, ela está cansada já de ouvir essa história de que, então, já que baixou a arrecadação, então temos que achar uma nova forma de arrecadação. Na vida real, na vida civil de cada um aqui, nas suas casas ou na sua vida empresarial, quando a gente não tem recurso, a gente para de gastar e faz de forma outros caminhos. A questão do bombeiro voluntário tem também toda uma discussão, uma dúvida também em torno daquilo que o deputado Espírito Amin também já manifestou sobre a sua leitura de inconstitucionalidade dessa lei, uma vez que ela tira de um ente federado que são os estados e que é o município, cuja lei estadual permite esses convênios firmados com os bombeiros voluntários, dá autonomia, obviamente, às prefeituras para tomar essa decisão e passa esse poder a um ente não federado, que é uma corporação militar. Então, aparentemente, aqui não sou jurista, mas enfim, tem toda essa discussão também da inconstitucionalidade dessa lei. Mas isso, obviamente, extrapola muito, porque no caso de Jaraguá do Sul, nem cobrança pela vistoria então não é nenhuma questão de majoração de taxa, é cobrar taxa de um serviço hoje que é gratuito. E, obviamente, a sociedade entende isso como um aumento de impostos. O comando... o comando do bombeiro militar já afirmou no convênio com o Jaraguá do Sul, no pretendido convênio com o Jaraguá do Sul, afirma-se de 90% de retorno, portanto a discussão é que não é por dinheiro, então a nossa posição, então se não é por dinheiro, então não tem nem por que vir. Então, até porque em Santa Catarina nós temos diversas cidades não atendidas por nenhum modelo de corporação, então por que os bombeiros militares não vão justamente atender a sociedade que realmente necessita? Essa sociedade que não necessita. E gera muito incômodo, porque ao mesmo tempo que nós estamos em toda a região aqui, não faz parte desse pleito, porque é uma discussão que a gente tem no âmbito estadual, que é da nossa região aqui, ter uma regional militar. A regional militar é da polícia militar. A polícia militar não é a mesma coisa que bombeiro militar, mas se o Estado, o seu corpo técnico, está negando esse pleito por conta de um dispêndio adicional de R$16 mil anualizado, conta de um dispêndio adicional de R$16 mil anualizado, é esse absurdo que veio a posição do governo do Estado, mas para colocar uma corporação que vai demandar no mínimo 16 novas pessoas aqui na cidade, e só em Jaraguá do Sul, não tem nexo nenhum, é absolutamente descabido. A incoerência de tudo isso é muito grande. Tem sempre essa discussão de que isso é uma resposta para a sociedade em relação ao boate-kiss, mas eu acho que a sociedade realmente gostaria de resposta é de penalização dos responsáveis, coisa que não acontece. Então existe uma inversão aqui, como se estivesse atendendo o clamor da sociedade. A sociedade está clamando outra coisa. E aparentemente as pessoas que não nos entendem, ou a gente não está sabendo se comunicar, ou a outra parte não está sabendo entender, não está sabendo ouvir, ou não está querendo ouvir. Então tem, acho que, uma dicotomia grande também nessa questão. A questão dos hospitais já foi citado e obviamente é muito bem-vindo o aumento de recursos, mas o deputado João Paulo Coelho conhece essa demanda pormenorizadamente, já teve à frente da pasta, olhou muito aqui para as demandas aqui da
da nossa região. Existe adicionalmente a tudo isso uma demanda também de isonomia de tratamento. Essa isonomia de tratamento, quando Jaraguá do Sul, agora numa janela recente, estará contemplada por 12 meses com R$500 mil de subsídio mensal, mas a regra em Jaraguá do Sul é receber R$92 mil por mês. Joinville, que é uma cidade maior, tem mais complexidade, etc., mas recebe 17 milhões de reais por mês. Tem cidades, sem menosprezo a nenhuma sociedade, em nenhuma cidade, mas cuja quantidade populacional e posição econômica substancialmente distinta, mas é mais de R$1 milhão todos os meses. Então, essa falta de isonomia de tratamentos, essa total desequilíbrio, obviamente, também incomoda muito a sociedade local e faz com que a gente não consiga definitivamente compreender. Foi colocado, o senador Danilo acho que colocou muito bem, o quanto tem onerado os municípios, toda essa relação, mas eu gostaria de complementar e também falar o quanto tem onerado a sociedade, porque boa parte dessa conta está sendo absorvida pela sociedade, nem pelo município. É a classe empresarial, são os voluntários de todas essas entidades. Só o Hospital São José são cerca de 200 voluntários. Nós temos um hospital com 8 leitos a menos do que o Hospital Público de Joinville e trabalhando com 1/3 de colaboradores, somando funcionários e voluntários. 1/3. Então existe um descaminho com o dinheiro público muito grande. Não é de hoje, ele é histórico. Então, a reflexão que eu queria, me alonguei um pouco, mas eu queria justamente fazer essas provocações, porque o que eu gostaria de entender dos senhores é um pouco dessa reflexão entre esse aparente corporativismo que ele está pairando em todas as frentes, seja do judiciário, que a sociedade tem manifestado, que discorda de diversas posições, seja da questão do corporativismo militar, que tudo isso está acontecendo por pressão desse corporativismo, ou a dúvida que paira nesse atual momento de qual vai ser o corporativismo da classe política frente a essa discussão com o STF, agora o quanto que os legisladores vão blindar os seus próprios entes. E não podemos aqui colocar um pano sobre a realidade achando que o país está desse jeito, a crise é política, tem uma fatia da sociedade empresarial, inclusive corrupta nessa história toda, envolvida, parte dela identificada, parte dela punida, mas dá a impressão que a classe política está blindada de tudo isso. Ora, se ninguém fez nada de errado lá dentro e o sistema se autoprotege da forma como se autoprotege, onde é que está errado? Então, a dúvida, então, nesse sentido, senhores, é entender um pouquinho qual a expectativa que realmente a gente pode ter de uma mudança substancial do pensamento, do comportamento e das decisões, porque isso tem uma série de legislações que geram desconforto na sociedade. Isso tem uma série de práticas das estatais que geram desconforto em relação à sociedade, por conta das indicações e depois dos malfeitos que acontecem. Isso tem uma série de corporativismos que os entes gestores da máquina pública não conseguem segurar. O corporativismo visível no judiciário, agora tem toda uma discussão quando a gente faz reformas, com a expectativa de que as reformas vão trazer realmente benesses. Por exemplo, a reforma trabalhista está em xeque. Está em xeque. Então, todos os avanços, porque o corporativismo aparentemente já está trabalhando com garras muito afiadas nesse sentido. Então, qual é a expectativa realmente que a sociedade civil, geradora de tributos, efetivamente, pode ter em relação a uma mudança definitiva de uma classe política, de um corporativismo, de gestores públicos, enfim, de todos aqueles que se apresentaram para o serviço público, terão efetivamente força para mudar esse estado de coisas, porque os atuais representantes podem não ter sido aqueles que criaram as leis que aí estão, que blindam uma série de situações ou criam uma série de situações, mas são os que hoje estão lá e dos quais nós descarregamos a expectativa de que são eles que ajudarão a desenosar tudo isso, a punir quem tem que ser punido, a revisitar as leis que têm que ser revisitadas, em nome realmente de uma sociedade que quer mais liberdade, porque no Brasil parece que ou é proibido, porque ou o Estado diz o que não pode, ou ele cobra. Ele não dá liberdade plena para a sociedade dela se comportar da forma como ela entende que
ela precisa se comportar em nome do empreendedorismo, em nome efetivamente daquela sociedade que quer, dentro de regras, ela quer ter capacidade de fazer com menos intervenção do Estado de uma maneira geral. Enfim, então me alonguei nessa reflexão, mas acima de tudo essa é um pouco a minha expectativa de entender qual é realmente a expectativa e o cenário que os senhores vislumbram que terão os senhores, nos quais a gente deposita essa expectativa, terão ali de ambiente de mudar realmente o estado de coisas, a começar do Brasil. Deixa eu tentar trazer algumas informações, depois o senador Danilo pode fazer aqui um complemento. Não há dúvida que o grande desafio do Brasil, o grande desafio para a reforma da maioria do Estado brasileiro está no enfrentamento dessas corporações que foram aqui colocados. Ao longo dos últimos anos, a gente veio vendo isso, o fortalecimento do corporativismo estatal, a burocracia, o governo, cada vez mais voltado para dentro de si mesmo e voltado para si próprio e para o seu crescimento interno, e muitas vezes dissociado daquilo que acontecia com a sociedade. E esse modelo de governo, esse modelo de Estado, ele chegou absolutamente no limite, ou seja, não há mais como tirar da sociedade recursos para sustentar esse modelo. Isso está muito claro, está muito evidente. Se discutiu agora, o ministro Meirelles falou que precisamos compensar a queda do PIS e COFINS com a exclusão do ICMS da base de cálculo, e observou-se a reação que teve perante a sociedade. Já houve, alguns meses atrás, a ministra Fazenda também tentou ensaiar uma revisão de alíquotas e foi, da parte do Congresso, totalmente rechaçado nesse sentido. Ou seja, não há mais como tirar da sociedade. O senador ele colocou a emenda 95, que cria o teto de gastos, ela vai obrigar o governo a ter que tratar dessas questões de forma absolutamente real, ou seja, olhando para si próprio e tendo que, de fato, mudar a maneira com que as coisas acontecem. É claro que a gente vê, isso é sempre um desafio, porque são corporações normalmente muito mobilizadas, e aí é que vem, acho que o grande desafio nosso como sociedade, que é a mobilização do outro lado, ou seja, nós estamos acompanhando agora com atenção a questão, por exemplo, vamos pegar essa reforma trabalhista. Que, mesmo que a legislação não tenha sido perfeita, e talvez algumas mudanças precisam talvez ser melhor encaminhadas com relação ao futuro, mas ela representou talvez o primeiro grande avanço, o primeiro grande esforço em tentar modernizar uma legislação que foi concebida lá em 1940, há 70 anos atrás, na época em que o Brasil era agrário, na época em que você estava começando a industrialização de fato no Brasil, em que a relação de emprego era completamente diferente da relação de hoje, uma legislação que não se preparou, inclusive, para as novas relações de emprego que as pessoas acabam tendo, inclusive para as novas profissões. Blumenau, por exemplo, para o exemplo da minha cidade, que tem, por exemplo, o setor informática, um setor extremamente forte. Você imagina que você tem que contratar um programador para que ele dê expediente no seu estabelecimento, das 9 ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, por exemplo. Quando o trabalho criativo eu posso fazer em casa, no parque. O Google é o maior exemplo disso. O Google paga para as pessoas irem para o parque, para as pessoas trabalharem em casa, e a legislação brasileira proibia isso de acontecer. Ou seja, completamente em desacordo com aquilo, com os novos tipos de emprego. E acho que vamos enfrentar um grande desafio agora. A Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, a ANAMATRA, já disse que não aplicará a lei. Então,
eu nunca vi tamanha desobediência civil. Quer dizer, se reuniram no Congresso agora semana passada e falaram que não aplicarão a lei porque não reconhecem a validade da lei. Quem sabe? Assim que realmente, se não houver, e aí eu digo assim, o que fazer? Né? Eu acho que a sociedade tem que fazer esse enfrentamento, inclusive na discussão, mostrando de fato e tentando trabalhar também a guerra da comunicação. E aí digo isso porque espero que o governo de fato não faça isso. Né? Outro grande avanço foi o fim do impulso sindical, né? Ou seja, nós deixamos lá atrás 70 anos, que não venha voltar, né? 70 anos de uma excrescência, né? Ou seja, que não venha voltar de algo que foi feito na época, há 70 anos atrás, para subjugar os sindicatos ao governo. Esse era o objetivo. Tá? Acabou criando, né, o maior conjunto. Vocês têm ideia que há 16 mil sindicatos no Brasil. Há 16 mil sindicatos no Brasil, 11 mil sindicatos de empregados, 5 mil sindicatos patronais. A Inglaterra, que é o berço do sindicalismo no mundo, tem 200 e qualquer coisa sindicatos representando as suas categorias. Então, há uma pressão muito grande para o retorno de uma outra forma de cobrança do sindicato, e que eu espero de fato que o governo resista, até porque qualquer outra criação acho que vai ter que passar pela Câmara, e eu não vejo a menor condição. Acho que o Davi também observa isso no Senado, né? Não, a Câmara que votou majoritariamente pelo fim do imposto sindical, inclusive entenderá isso como um deboche, como uma agressão, como um desrespeito à Câmara, você retornar, seja como contribuição assistencial ou qualquer outro nome que queira se dar. E acho que esse choque do velho Brasil das corporações, do Brasil que a gente quer, capaz de olhar para frente, o primeiro grande choque talvez se dê agora na aplicação da nova legislação trabalhista, né? O enfrentamento com relação aos juízes que não querem aplicar a lei, com relação aos sindicatos que vão ter que colocar. E aí, sem fazer juízo de valor, quer dizer, você imaginar que você tem uma federação sindical, né? uma confederação sindical, que viva 100% de imposto e que diz que vai fechar, que 100% da sua receita vem do repasse do imposto sindical, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Porque a verdade é que, e eu digo para o Blumenau, aqui em Jaraguá, em Joinville, certamente aqui na região, você pega, por exemplo, dali o Sindicato Têxtil de Blumenau, o maior sindicato têxtil. O Sindicato Têxtil de Blumenau vai sobreviver sem o imposto sindical. Por quê? Ele hoje é um grande prestador de serviço. Né? Ele tem quase tanto médico quanto a prefeitura tem, ele oferece uma série de outros serviços. Ele conseguiu, a partir de uma grande arrecadação, criar um conjunto de serviços que estimula o empregado a pagar, que estimula a própria associação, enfim. Então, esses sindicatos vão ter que realmente se reorganizar para isso, e as próprias federações, enfim, vão ter que fazer a mesma coisa. Mas acho que o primeiro grande choque que nós teremos será com relação a essa aplicação. E a preparação, talvez, para o choque. O principal, o Danilo colocou aqui, muito rapidamente, a questão da reforma da Previdência. Infelizmente, eu acho que o governo cometeu dois equívocos com relação à questão da Previdência. O primeiro foi depender da guerra da comunicação, ou seja, ele não conseguiu comunicar adequadamente à sociedade a importância da reforma. E o segundo, talvez, foi ter dado muita ênfase à aposentadoria do setor privado e muito menos à aposentadoria do setor público. Eu, particularmente, defendo que a reforma da Previdência, para ser viável, que ela comece pelo setor público. Mas enfrentaremos as corporações, mas é elas que precisam ser enfrentadas.
Tá? Ou seja, começar a reforma da Previdência querendo discutir corte na pensão para pagar 60% do salário mínimo com a pensão, como se isso fosse o problema da aposentadoria, né? Quando um trabalhador que se aposenta pelo regime geral de Previdência se aposenta em média com R$ 1.800, enquanto que o setor público, a aposentadoria média gira em torno dos R$ 15.000, é quase 10 vezes a diferença. Então, esse será talvez o grande embate. Não sei, honestamente, se o governo, nesse um ano que lhe resta, terá condições de fazer esse enfrentamento, mas é algo que o próximo certamente vai ter que começar fazendo essa discussão. Tá? Porque o Brasil não vai aguentar o próximo mandato sem fazer esse enfrentamento. E o grande desafio será, de fato, nas corporações. E acho que daí o grande papel nosso, como sociedade, é poder fazer valer esse entendimento, que são essas carreiras que muitas vezes estão lá, estão mobilizadas, estão fazendo a sua parte na sua autodefesa, e acho que é preciso que haja um equilíbrio melhor dessa questão. Um exemplo de como as coisas acontecem, quase aconteceu na Câmara na semana passada, né? Vocês viram que até houve um desentendimento, o presidente Rodrigo Maia disse que não votaria mais medida provisória, o governo acabou desmobilizando a sessão para fazer a discussão da medida provisória do acordo de leniência das instituições financeiras com a participação do Banco Central. Mas as galerias estavam cheias, né? Havia um grupo de funcionários do Banco Central que tinha enfiado um jabuti nessa medida provisória, né? Um jabuti quando você coloca matéria estranha na medida provisória através de uma emenda, em que renomeava o cargo de, não me lembro, não era fiscal, mas de analista do Banco Central, para auditor do Banco Central. Né? Porque normalmente começa assim, né? Você muda a nomenclatura, né? E o próximo passo é pedir isonomia com alguém que tem o mesmo nome e que ganha mais. Né? Então, felizmente, a medida provisória acabou não sendo votada, só acabou indo para trás, mas é assim que acaba acontecendo. Né? E quem que está lá mobilizado, né? A carreira que está ali, que faz pressão, né? Que aplaude ou que vai de acordo com a questão de cada um. E a gente viu o exemplo disso agora, né, da irresponsabilidade, ainda, né, na transição no ano passado, houve um encaminhamento, né, de uma série de reajustes concedidos a várias carreiras do serviço público. Né, foram, me engano, 10 ou 12 carreiras que foram beneficiadas. O governo encaminhou, a Câmara acabou aprovando, mas num orçamento que já tinha um déficit na faixa aí estimava-se de 120, 130 bilhões de reais. E agora o governo deve editar um decreto para postergar, chegou à conclusão que não tinha dinheiro, na verdade já não tinha no ano passado, não é que não tem agora, não tinha antes. E vai ter que adiar, na verdade, esse aumento. Então isso dá uma demonstração do quão suscetível, na verdade, e a importância de nós fazermos a mobilização contrária e enfrentarmos claramente essa discussão. Claro que a defesa de qualquer carreira ela pode ser legítima, agora nós temos que partir do princípio do quanto a sociedade está disposta a continuar pagando, porque não dá para você ter que continuar tirando recursos da sociedade, recursos da produção, para autossustentar simplesmente o governo. Isso muitas vezes pode ser impopular, mas acho que é absolutamente necessário, e nós, né, e aí eu acho que começa uma mudança até de postura muitas vezes dos próprios
próprios congressistas, né, a fazer discussões um pouco mais responsáveis com relação a essa questão. E acho que esse é o desafio que nós temos e o Brasil terá que enfrentar, mas acho que a nossa mobilização, presidente, no sentido de a gente poder estar atento a isso, né, que as federações façam isso, façam parte da sua agenda e ajudem, na verdade, no sentido de demonstrar o quanto que isso custará ao Brasil, a gente realmente vai ter coragem de poder fazer esse enfrentamento sob risco do governo não ter condições de conseguir se sustentar com os recursos que tem. Então, só um complemento, o senhor justamente citou que não sabe se o governo tem força para conduzir nesse último respiro aí de ano de governo, mas obviamente que terá sustentação caso Câmara e Senado deem o devido suporte. Qual é a sua leitura o quanto que se percebe que essa Câmara, os ocupantes da Câmara e do Senado estão ouvindo efetivamente a sociedade, que ainda de forma atabalhoada começa a se movimentar e se organizar um pouco melhor, inclusive para buscar uma renovação dos atuais quadros, do total conformismo com uma série de situações, enfim, mas existe alguma perspectiva de que isso já paira no ar, de que a melhor alternativa é nesse último ano de mandato de muitos dos atuais ocupantes de cargos públicos realmente ouvirem mais a sociedade, fazer o que tem que ser feito, senão o preço de tudo isso aqui pode custar ainda muito mais? E aí já complemento para não interromper novamente, de que forma os senhores precisariam, de que forma entidades como as nossas poderiam ser mais efetivas, mais eficazes, enfim, colaborativas para que auxiliassem os nossos representantes que estão bem intencionados, mas daqui a pouco são minoria, de que forma a gente poderia dar mais força para que sejam mais efetivos, inclusive, nessas nossas demandas? Eu acho que a questão das entidades, eu digo assim, é abraçar determinadas pautas, né? Eu acho que as federações empresariais do Brasil até tentaram, ainda que de forma um pouco tímida no começo da discussão, entrar na discussão da questão da reforma da Previdência, por exemplo, tentando demonstrar absoluta necessidade. Eu acho que se o assunto voltar à tona, isso deve entrar. E aí eu acho que com relação, acho que, claro, no Congresso você tem, acho que há uma preocupação, digo, no Congresso, claro que isso é uma questão muito individual, mas, na verdade, você tem um público que está preocupado, né, com essas questões, está preocupado com poder dar resposta, de fato, para a sociedade com relação a tudo que vem acontecendo. Mas eu realmente, e aí é uma questão independente do Congresso em si, uma mudança e um choque como a reforma da Previdência vai exigir, exige, na verdade, um governo bastante coeso, né, para poder enfrentar essa discussão. Então, eu realmente, independente do resultado aí da próxima semana, acho que o governo agora vai ter sérias dificuldades para poder fazer esse enfrentamento. Acho que ele tinha lá atrás, em maio, né, antes de toda essa confusão, eu acho que estava se encaminhando e crescendo no Congresso um consenso com alguma mudança com relação à questão da Previdência. Eu, particularmente, defendo, boa parte dos integrantes da nossa bancada tem defendido essa posição, que a única coisa viável neste momento seria uma discussão com relação ao serviço público, né, que você conseguisse mobilizar da Previdência e fazer exclusivamente no serviço público, mobilizando a sociedade nessa equiparação e na revisão de determinados privilégios que são hoje incompatíveis com a realidade brasileira. Você tentar fazer algo muito mais amplo, e acho que já seria uma grande coisa. Acho que não é pouca coisa fazer daria um bom exemplo. Exatamente. Acho que o governo precisa dar o exemplo. O que não é pouca coisa, dado o nível de enfrentamento que você teria que fazer. E se o governo assumisse esse desafio, já seria uma grande resposta que será dada ao Brasil. Bom, mas eu já falei. Eu vou dar uma pitaco aqui. Eu acho que nós fizemos um grande esforço no Brasil na década de 90, né? Quando nós tivemos lutamos durante muitos anos para que elegermos o presidente da República.
E tentamos as diretas já em 1984. Conseguimos. Aceitamos o jogo do colégio eleitoral, vencemos a eleição com o Tancredo Neves e o vice-presidente era o Sarney. Aí tentamos em 86 o plano real, o plano cruzado 1, cruzado 2, fizemos vários esforços e chegamos à eleição de 1989. E nós, brasileiros, elegemos o Fernando Collor. Tivemos que afastá-lo em 1992. O Itamar Franco, ele fez uma convocação cívica a todos os brasileiros para salvar a democracia, muito mais do que na busca de um plano que pudesse resgatar a economia brasileira. Muito mais era do que vamos salvar a democracia para permitir que o presidente eleito em 1994 pudesse aí sim com legitimidade discutir nas ruas e aprovar os planos salvador do país. Muitos se omitiram, mas muitos foram lá para dentro para ajudar. E aí nós tivemos a felicidade de ter naquela engenharia de economistas da Unicamp, da USP e do Rio de Janeiro, que montaram o plano real. Faço uma regressão porque nós já conseguimos vencer as dificuldades. Por isso nós temos condições de vencer a dificuldade novamente. E aí surgiu o plano real, que transformou tudo na UERV no dia 1º de março de 1994 e que no dia 1º de julho de 1994 se transformou no real. Essa é a nossa moeda, essa nós temos no bolso. E dali para frente, digamos, nós tivemos vários outros avanços na área da saúde, e aí sim o Sistema Único de Saúde, né, com todas as ações, combatendo, digamos, a questão do tabagismo, com esse programa de combate à AIDS e tal. Tudo isso, digamos, orgulho do Brasil, não dos homens que estavam lá, mas da sociedade brasileira, que incorporou isso como conquistas, depois de um período difícil que vivenciou nas décadas de 70 e 80. E aí, nós fomos para o segundo mandato com dificuldades internacionais, né, tal, mas conseguimos ainda sobreviver. Aí veio a eleição de 2002. Nós, brasileiros, optamos por um outro modelo político. Estou dizendo isso porque depende de nós, sociedade brasileira, retomarmos os rumos de uma política séria, responsável e promissora de longo prazo. A Carta aos Brasileiros, assinada em junho de 2002, fez com que boa parcela da sociedade crítica, pensante brasileira depositasse o voto em quem venceu a eleição de 2002. Quando, nos primeiros 4 anos do primeiro mandato, quando os compromissos da Carta aos Brasileiros foi respeitada, a sociedade brasileira bateu palma. Veio a eleição de 2006. Novamente, se ofereceu à sociedade brasileira a oportunidade de mudar. Eu faço esse discurso aqui em Santa Catarina, mas não precisaríamos falar sobre isso, até porque aqui no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, nós fizemos o dever de casa, mas lamentavelmente o Brasil é grande. São muitos Brasis que existem dentro do nosso Brasil. E aí, de lá para cá, digamos, nós também continuamos aplaudindo a bonança. Esse período fértil, porque dava a impressão de que o Brasil já tinha se tornado a 5ª potência mundial. Nós perdemos a eleição, perdemos a eleição de 2014. Perdemos a eleição. Democraticamente, nós tínhamos que ficar aguardando a oportunidade de disputar a eleição em 2018. No entanto, tendo em vista a gravidade da crise econômica, em função de todos os desacertos da política econômica até então implantada, nós tivemos que aderir a um instrumento do impeachment para nos interromper aquele governo. E se nós olharmos de lá para cá, nesses 16 meses, sabemos que a angústia, o sofrimento de quem é empreendedor e gera empregos nesse país não é fácil. Não é fácil. Ameaça de carga tributária, de aumento, disso, daquilo, não é fácil. Mas se nós olharmos, eu quero dizer, para nós olharmos com otimismo, porque se está fazendo alguma coisa nesse sentido. A aprovação da reforma trabalhista, 7 artigos apenas tinham sido encaminhados por parte do Executivo
para fazer a reforma trabalhista. E a Câmara fez um trabalho fantástico. Ela estendeu, abriu, são mais de 100 mudanças que foram introduzidas na nossa legislação trabalhista, modernizando de verdade. Ou seja, deixamos aquela proposta de 1943, que veio, digamos, importada, digamos, da Europa, num período totalmente diferente, e temos hoje uma legislação moderna. A estrutura da justiça do trabalho livre do país é algo vergonhoso, quando na verdade nós não precisaríamos. Nós temos hoje no Brasil 80% de todas as ações trabalhistas do mundo estão aqui. Então, isso realmente mexe com a estrutura da justiça do trabalho, aonde tem gente que faz carreira como juiz, tem que faz como do Ministério Público do Trabalho, né, e tantas outras coisas. Isso vai ter que acabar. Como também, se nós fizermos a reforma tributária, vai acabar inúmeras estruturas que hoje custam mais de 45 bilhões de reais por ano, né, dos empresários, para manter, digamos, alguém aí entendendo, lendo legislação de 27 estados brasileiros. Então, essas coisas têm que mudar. Mas isso, estou dizendo, para nós não perder a esperança. Nós tivemos oportunidade, ou seja, e o impeachment é algo traumático. É algo traumático. Porque nós estamos faltando alguém que foi legitimado com o voto popular, com a democracia que nós vivenciamos. Mas este remédio amargo foi necessário para nós interrompermos. Mas temos muito a comemorar, apesar do quadro de dificuldades, das questões muito mais da ética política, né, porque estamos avançando. E nós tivemos, durante a Constituinte de 88, implantados o parlamentarismo. Ah, que bom se nós tivéssemos um sistema parlamentarista no Brasil. Porque o mandato do João Paulo é de 4 anos. Se ele é um cara responsável, vocês conhecem, mas se ele for irresponsável, não muda nada, continua 4 anos lá. Ou seja, o Congresso tem pouca responsabilidade, ou seja, de partilhar e compartilhar com o Executivo a responsabilidade de governar esse país, de tirar, digamos, esse país, né, do sufoco. Se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, com certeza o meu mandato está projetado para 4 anos, mas ele pode ser interrompido a qualquer momento, se aquilo que nós colocamos como uma proposta, como metas do nosso governo não acontecer. Veja o que acontece em França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, e recentemente, digamos, na própria Grécia, que vivia, digamos, uma situação complicadíssima, está em processo de recuperação. Alguém se elegeu com um discurso contundente de confronto com a União Europeia. Ele ganhou a eleição. Foi eleito, assumiu. Quando foi lá para discutir com a Angela Merkel, com o François Hollande, tal, ele chegou lá e encontrou e disse assim: não é isso que tu está pensando. Tu queres auxílio da União Europeia, tu vais ganhar, mas primeiro tu vai para lá fazer o dever de casa. Então, certo, digamos lá, faça reformas estruturantes na Grécia, e aí nós vamos continuar te apoiando. Ele voltou e disse assim: não, eu vou dar uma trucada nesse pessoal da União Europeia. E convocou o plebiscito para dizer assim: é para endurecer o jogo? E os caras disseram assim: é para endurecer. Aí ele foi no dia seguinte para lá com aquela carta, né, dizendo assim: olha, o meu povo lá saiu do plebiscito ontem e disse assim: vamos romper com vocês. Pô, se é isso que tu queres, agora voltar para lá, fica o teu povo. Ele teve que voltar, aceitar as condições que foram estabelecidas pela União Europeia para salvar a Grécia e permitir que ela de fato continuasse sendo um membro da União Europeia, que participasse efetivamente da riqueza, do ônus e do bônus. Ele, para provar isso no Congresso, teve que pegar os votos da oposição e um pequeno número da situação dele, dos companheiros dele. O que ele fez? Renunciou no dia seguinte, depois de aprovar, e disse o seguinte: agora eu preciso ir junto a este mesmo eleitor e buscar a legitimação do meu nome para continuar como primeiro-ministro da Grécia, para permitir que eu coloque em execução aquilo que foi acordado. Ou seja, um regime parlamentarista, ele vai permitir que nós superemos essas crises com muito mais facilidade, e o Congresso passe a ser
corresponsável com o governo, porque o chefe de governo será o primeiro-ministro indicado por aquele que conseguir fazer uma maioria. Hoje, lamentavelmente, esse toma lá da cá, tanto de verbas parlamentares quanto de cargos, tá, faz com que o governo sempre tenha que diariamente conquistar os votos que ele precisa para fazer com que o governo não pare, que o governo ande. Então o parlamentarismo é uma coisa boa, nós temos que botar disciplinas. Mas de lá para cá, nós conseguimos bastante. A terceirização. Há quantos anos se falava em terceirização? Que não era possível, só atividade meio, não podia ser atividade fim e tal. Está aprovado. A reforma trabalhista, esse avanço todo que foi dado. A reforma do ensino médio, ou seja, nós temos muitos avanços a comemorar. O que nós precisamos fazer? É fazer com que a eleição do ano que vem, a sociedade discuta realmente com aqueles que vêm buscar o voto, o compromisso de fazer com que esses avanços de reforma trabalhista, terceirização, a não contribuição da sindical, elas sejam sustentadas. Isso é uma coisa que agora tem que ser incorporada. Eu não vejo muita gente falando, não, foi o Fernando Henrique Cardoso que fez o Plano Real. O Plano Real não é mais do Fernando Henrique, o Plano Real é nosso, é do Brasil. Ou seja, controle inflacionário é obrigação hoje de todos os que estiverem nos governos, porque isso é uma conquista nossa. Nós passamos a sentir o valor do controle da inflação. E por isso, todos os que forem disputar a eleição no ano que vem têm que se comprometer com isso. O que faltaria muitas vezes? Esta semana, por exemplo, lá em Florianópolis, os caras fizeram um tiro ao alvo lá no Box 32, como é que era aqui no centro lá? Mercado Público lá, certo? Com a cara de todos aqueles que votaram na reforma trabalhista, certo? É fácil hoje, porque na verdade nós gostamos de ver um Estado provedor de tudo, um Estado que provê as minhas necessidades, mas nós sabemos que o Estado é a sociedade, o Estado somos nós, né? Então, é fazer discurso hoje. Quem hoje desempregou os 13 milhões de brasileiros que estão aí hoje na rua procurando? Foi o governo do PT ou foi o Michel Temer? O governo do PT. Hoje a sociedade pode fazer pesquisa. Quem tem a responsabilidade é o Michel Temer. Nós temos uma memória muito curta. Nós permitimos que atribua a quem está no governo do dia presente que seja o responsável por tudo. A gente esquece a história. Os erros que se remetem, digamos, a vários anos atrás. Então, o nosso desafio é continuar acreditando. Eu sou um cara otimista. Eu acredito que é possível nós voltarmos a ter o Brasil que se encaminhou, não estava totalmente consolidado, se encaminhou de 94 até 2012. Vamos lutar para isso e no momento certo vamos lutar para nós termos um sistema parlamentarista no Brasil para permitir que nós possamos trocar os governos, os parlamentares a qualquer momento, se não cumprirem aquilo que assumiram na campanha eleitoral. Obrigado. Taylor, ou quiser dar a tua contribuição aí. Boa noite a todos. Eu sou o Taylor, sou de Joinville, faço parte da ACCA, que é a Associação Catarinense de Construtores e Afins. Explicar rapidamente, é uma associação que agrega principalmente pequenos, médios construtores e com muita responsabilidade também dos afins, que é toda a rede que fica em torno dos construtores. Então são corretores de imóveis, lojas de material de construção, pedreiros, pintores e assim por diante. O tema que eu venho colocar aqui é um tema bastante delicado em relação à Minha Casa Minha Vida e que, em muitos casos, nós estamos vendo assim que não é nem de conhecimento público em geral. No ano passado, nós tivemos alguns problemas, o senador Dalírio nos apoiou bastante, nos recebeu, mas todos os problemas do ano passado eles eram de questões muito técnicas, né? E a questão técnica ela é resolvida de uma forma muito coerente quando dois técnicos se encontram
e eles conseguem chegar num denominador comum. Nós temos, queria fazer um breve histórico do que está acontecendo esse ano. No ano passado nós tivemos um contingenciamento dos últimos 3 meses de financiamento por medidas que aconteceram no ano passado. Então, esse ano, nós tivemos um aumento de financiamentos, principalmente em função do contingenciamento do ano passado e também por uma diminuição de recurso daquilo que foi destinado para esse ano. Olha, chegando agora no final do ano, nós começamos a perceber que havia dificuldade de conseguir o recurso dos financiamentos. Eu queria fazer uma observação muito importante. Esses financiamentos, eles são gerados a partir de uma construção que, na sua grande maioria, é realizada através de uso de recurso próprio dos construtores. Ele não usa o recurso do financiamento do FGTS para fazer a construção, ele faz uso do recurso próprio. E o cliente, quando existe a finalização do produto, o cliente escolhe o produto e vai, principalmente na Caixa Econômica, fazer o uso desse recurso através desse programa. Nós começamos a encontrar uma dificuldade de conseguir esse recurso e estávamos achando que havia, então, chegado ao ponto de escassez do recurso, começamos a buscar respostas. A primeira resposta que nós tivemos é que não havia ainda acabado o recurso do ano, apesar que o recurso restante desse ano corresponde a mais ou menos a média daquilo que foi utilizado nos outros meses. Então nós temos 3 meses para gastar basicamente o recurso que foi usado por mês. Então nós já teríamos uma grande preocupação. Houve uma mensalização, uma decisão de mensalização, ou seja, esse recurso será distribuído durante os 3 meses, porém, nós continuamos a ter a dificuldade de conseguir esse recurso. Indo a Brasília e conversando com o Conselho Curador da FGTS, com o ministro Bruno Araújo, com a Caixa Econômica, com a secretária da Habitação Nacional, com a doutora Henriqueta, nós tivemos então a explicação unânime de que existe um agravante maior ainda, chamado Acordo de Basileia, que resumidamente diz que uma instituição financeira, ao repassar um recurso, por mais que seja um recurso da FGTS como empréstimo, ela precisa reter para a habitação 35% como capital próprio. E aquilo que a Caixa tem hoje como capital próprio corresponde a mais ou menos 35% daquilo que está no mercado. Então, por mais que exista recurso disponível do FGTS para fazer um empréstimo, ela não tem capital próprio para usar como fundo, para fazer essa distribuição. Então, nós vemos lá, inclusive, a própria doutora Henriqueta, que é a secretária nacional da Habitação, as palavras a seguinte, que existe o recurso que não pode ser usado. Então, nós temos um momento delicadíssimo, existe um desemprego bastante grande, e nós já começamos, para vocês entenderem um pouco da gravidade, o recurso destinado de outubro acabou na primeira semana. Então, antes do dia 6 de outubro, todo o recurso do mês já acabou aqui em Santa Catarina. E isso provavelmente vai acontecer em novembro e vai acontecer em dezembro. São milhares de contratos que já estão nas mesas para serem assinados, mas não existe nem previsão de assinatura. Então, o que se rompe com isso? Em primeiro lugar, aquele cidadão que comprou aquela casa que é o sonho dele não vai ter condições, ele não vai receber essa casa, porque ele não consegue assinar, e existe uma quebra desse ciclo de construção, que é um ciclo recorrente, onde esse construtor recebe esse valor e já aporta novamente e faz esse ciclo acontecer. Então nós chegamos num momento em que não conseguimos mais ver a possibilidade de negociações técnicas e ela passa a ser basicamente uma negociação política. O ano que vem existe uma dotação de recursos, já uma previsão de recurso, que ela já, em relação a esse ano, nós já sabemos que se houver o mesmo ritmo, ela não é suficiente. E ainda existe o agravamento de ter 3 meses novamente nesse ano de represamento. Então, na teoria, no ano que vem nós teremos 15 meses para distribuir o recurso, dos quais nós sabemos que já para 12 não seriam suficientes. Então, esse aqui é um apelo que se faz. Santa Catarina sofre muito com isso hoje, é um problema nacional, A ACCA também, ela faz parte da FENAPEC, a Federação Nacional dos Pequenos Construtores, e nós acompanhamos esse drama em todos os estados que usam esse recurso. E nós precisamos muito de todo o apoio possível, porque agora é uma questão delicada e ela é
exclusivamente política no nosso entendimento. Nós gostaríamos até de entender de qual forma nós podemos contribuir, porque nós já tentamos todas as armas que nós tínhamos de convencimento técnico, né, e nós vimos que elas não têm mais efeito. Então, chegou num ponto que ela é exclusivamente política e extremamente delicada. Basicamente, nessa carta individual, que é esse pequeno uso, sem exagero, Minha Casa Minha Vida acabou nesse ano, sem exagero. Então, eu gostaria muito de saber de que forma nós podemos contar com vocês. Qual é a solução, na opinião de vocês? Aporte de capital na Caixa. Aumento de capital. Porém, existem algumas formas de fazer esse aporte, né? Então, algumas propostas foram colocadas, quase todas elas já foram de forma... na verdade, nenhuma delas é simples, né? Quer dizer, existe uma que é simples, que é o aporte do governo, mas ela é quase que inviável por falta de recursos. Mas existem outras que foram propostas que dependem de arranjo político e principalmente de vontade política, sabe? Porque nós temos uma certa dificuldade... Qual é a solução mais viável, na tua opinião, de todas essas que foram propostas? É uma que está na mesa, que é usar um recurso do Fundo de Garantia, que ele é disponível, como uma provisão temporária de capital para a Caixa. Seria como se fosse o FCI, o FGTS, capitalizando a Caixa para O Agripino Maia fez um pronunciamento no Senado semana passada explicando exatamente essa questão da reunião do Conselho Curador da FGTS para liberar esse recurso. Isso, exatamente. Nós tivemos uma reunião com o Dr. Bolívar, que ele faz parte ali do Conselho Curador do FGTS, do FGTS, e ele nos relatou que isso não é possível de ser feito. Mas essa impossibilidade está muito relacionada à questão de vontade política, né, no nosso entendimento. Então, existe saída e nós precisamos encontrar um caminho, porque é algo muito grave realmente. Muito obrigado. Novamente, nós contamos com a liderança, o Senado, João Paulo agora como coordenador. Nós precisamos do apoio total de vocês também nessa ação. Nós vamos marcar com o presidente da Caixa. Acho que não está ligado. Nós vamos agendar uma reunião com o presidente da Caixa e vamos convidá-los aí a participar e tentar discutir estas soluções aí para que se possa fazer. Não exatamente a Caixa também tem a mesma preocupação. Vamos lá para oferecer, né, também acompanhar e tentar buscar a solução junto com a Caixa nesse sentido. Vou passar a palavra para o Dorival. Obrigado, saudá-lo inicialmente, né, por ser um anfitrião dessa reunião conjunta das associações empresariais da nossa micro-região, que é eu creio que é o caminho, né, de nós nos juntarmos para termos mais força frente às nossas reivindicações. É saudar cada um dos senhores que voluntariamente estão aqui hoje, dando aquilo que mais precioso tem, que é o seu tempo, pelo bem comum e pelas causas comuns. Também aos nossos representantes políticos, aqui o coordenador do Fórum Catarinense, João Paulo Kleinobin, e o senador Dalírio Weber, por se dispuserem a estar aqui, se disporem a estar aqui, dando presente aqui e ouvindo a nossa reivindicação, e justamente de uma forma muito breve, né, as colocações todas que antecederam já deixaram bem claro a situação toda, e também reforçar, né, de que nós enxergamos os senhores como políticos experientes, especificamente João Paulo Kleinobin, no executivo, no legislativo também. Então, entendemos que os senhores conhecem, né, são conhecedores profundos da situação do nosso país. Mas o que, inicialmente, pela Federação das Associações Empresariais, colocar a posição que me foi pedida que colocasse, de que as nossas entidades, como elas estão fazendo hoje aqui, estarem próximas da nossa representação política, e também, como já foi colocado, estarem abertas, né, para tudo aquilo que nós possamos
contribuir para alcançarmos os nossos objetivos. Mas, e também foi perguntado, eu creio que pelo senador Dalírio, né, qual é a nossa posição? A nossa posição é que nós, para que os senhores levem ao Congresso, né, independentemente de não ser uma posição nova, mas nós somos resilientes em ficar insistindo nisso, né, o nosso total e absoluto inconformismo com a não realização da obrigação constitucional do governo de fazer o papel do governo. Qual é o papel do governo? Fazer os investimentos, seja em infraestrutura, saúde, segurança, rodovias. É o nosso total, repito, inconformismo, né, de que isso não seja enxergado por Brasília como absolutamente a obrigação de Brasília, né, do governo federal, estadual e aí até o municipal, de fazer aquilo que eles têm que fazer. O nosso desenvolvimento econômico está sendo estrangulado, né? As nossas empresas não estão podendo crescer porque o governo não faz o seu trabalho, que é fazer os investimentos que permitam, né, com que as empresas possam crescer e aí justamente aumentar a arrecadação. Não é isso que o governo está precisando e está querendo? Porra, faça um investimento. Se sabe que, os engenheiros aqui presentes sabem que a cada real investido pelo governo federal, ele retorna quintuplicado como receita dos seus tributos. Então, assim, é o nosso, repito, né, pela terceira vez, o nosso total inconformismo, né, peço ao deputado federal e ao senador que leve isso, de não conseguirmos entender por que é que o governo não faz os investimentos que ele já se programou, já tem projetos e tal, como especificamente os assuntos aqui tratados, né, da duplicação da 280, e sabemos, como o deputado colocou, a 470 também está na mesma situação, e outras rodovias, a 282, todas elas, mas nós aqui estamos falando e reivindicando pela nossa rodovia, que está impedindo de que a nossa região continue. Até há uma regressão na arrecadação de tributos, porque as empresas não podem continuar investindo, elas estão buscando, e aí eu falo isso com muito pesar, né, elas estão buscando lugares onde o seu investimento possa trazer um resultado melhor, e aqui elas não podem investir porque não há como transitar, enfim, com as nossas os produtos, né? E isso é claro que inicialmente falando mais até nas perdas humanas, que são as perdas mais importantes que acontecem, mas também para que a nossa economia possa fazer frente ao crescimento e justamente, eu repito, né, trazendo a melhoria na arrecadação dos tributos. Então, peço aos senhores, né, que levem esse nosso inconformismo aí, é claro que sabemos das dificuldades de caixa, de dinheiro para investimento, como os senhores bem colocaram, né, mas é algo com o qual nós não podemos silenciar e nos conformar. Mas encerro aqui minhas colocações, reforçando o aspecto de que a Federação das Associações Empresariais, acho que posso falar aqui por todas as entidades também, estão junto com os senhores, estão à disposição dos senhores para aquilo que nós possamos fazer em benefício, né, do bem comum, que é sempre o objetivo maior das nossas entidades, aqui o desenvolvimento econômico, o bem comum, e buscando o atingimento justamente dessas nossas necessidades, né, enfim, de que o governo faça, né, a sua obrigação, e naquilo que nós pudermos ajudar, nós estaremos presentes e sempre prontos aí para estarmos perfilados juntos com os senhores lá na nossa representação política e no Congresso Nacional. E corroborando nesse sentido, acho que uma das coisas também que são presentes aqui, acho que a bancada catarinense pode carregar isso de uma maneira com muita propriedade, que é a questão efetivamente da privatização, que é uma forma da desorganização do Estado. Agora isso vai contra os interesses de muitos partidos políticos, vai contra o interesse de muitos caciques políticos, vai contra o interesse
de muita gente hoje que dita a regra do jogo no ambiente público. E nós temos aqui o Cip Santa Catarina, porque a atual ENDE, antiga Tractebel, antiga Gerasul, para isso é um exemplo disso. Ela era um fragmento da estatal nacional, e hoje ela vale, gerida pela iniciativa privada, etc., vale mais como valor de mercado do que a própria estatal, que hoje pagando muito mais impostos, com muito menos aposentados públicos que acabam saindo dessas estatais. Enfim, né? A forma que todos conhecem, não precisamos aqui repetir, mas acho que Santa Catarina tem também esses belos exemplos que podem ser compartilhados de uma nova forma de ver o Estado menos intervencionista na economia. Então, nós vamos fazer agora uma entrega dos nossos feitos de uma forma oficial. Aqui está o senador e o nosso deputado federal. Por hierarquia, conversa com o senador. Eu vou começar com você. E eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e dizer que é um ato corajoso, com todo esse cenário conturbado, sair aí e ouvir o que tem que ser ouvido. Muitas vezes a gente não vem e escuta só parabéns ou tudo vai bem, mas agradecer esse ato de coragem. É muito importante essa proximidade com o setor, com os empreendedores, com a sociedade, que vocês vêm fazendo, desenvolvendo no estado de Santa Catarina, visitando todas as regiões. É isso aí, muito obrigado novamente. Tá, Ju? Valeu. Apenas dizer assim que eu estou muito